quem está no século XX, porque você está falando de arqueologia. Arqueologia você vai contar bedelha para a história. Pois é, então vamos lá. A gente tem percebido, então, uma certa correspondência dos movimentos artísticos com o momento histórico ao qual eles estavam vivendo, né? Como é que é a cabeça do homem, como é que ele via a arte, tudo isso a gente tem estudado tranquilamente aí, né? Descobrimos as principais escolas artísticas que estavam em voga no século XIX e os indícios de modernidade que foram aparecendo aos poucos e culminaram aí com a geração dos pós-impressionistas. Nesse caldeirão todo, a gente tem que colocar a questão da arqueologia, porque as descobertas arqueológicas, elas recontam a história, e ao recontar a história, influenciam a maneira do homem pensar, né? Então, a gente teve uma série de descobertas interessantes desde o século XVIII até o século XX, que acabaram influenciando nas artes. Vamos passar isso de uma forma até rapidinho. Ó, século XVIII, por exemplo, houve uma retomada da cultura clássica, né? As pessoas começaram a frequentar as ruínas, as construções em Roma, bom, que é o que já se conhecia, o pouco que sobrou que estava em pé, né? Só que em 1737 e em 1748 foram descobertas em escavações arqueológicas duas cidades que estavam completamente soterradas, tinham subido no mapa desde o ano 79 depois de Cristo, com a erupção do Vesúvio, né? E o que tem de interessante é que, como essa explosão foi muito rápida, muito violenta e derramou a quantidade, primeiro, grande de gases, matou todo mundo. Em segundo lugar, mandou uma quantidade enorme de cinzas, de fuligem, que recobriu totalmente a cidade. Quando a lava chegou, essas cinzas meio que protegeram um pouco a cidade, e a gente tem essas ruínas de Pompeia e Herculano muito melhor conservadas do que muitas das construções que ainda estavam em pé em várias partes da Europa, né? Então foi uma redescoberta da cultura clássica, né? E o que a gente tem de reflexo dessa retomada é o neoclassicismo. Então, é engraçado que o neoclassicismo surge como movimento artístico, juntamente com essa moda de se ver, de se rever essa cultura clássica, né? Pompeia e Herculano passam a ser pontos turísticos depois da redescoberta, né? Para a gente ter uma ideia, olha lá, ó, a gente vê ali em cima, naquela cena, toda a cidade de Pompeia, que tudo isso aqui estava debaixo da terra, né? E lá ao fundo a gente vê o Vesúvio, inclusive essa encosta quebrada aqui do Vesúvio, ela se ruiu, ela partiu durante essa erupção. Foi uma erupção muito violenta e muito rápida que ocorreu no ano 79 depois de Cristo, né? E olha a quantidade de coisas que se conservaram em termos de pintura, né? As coisas que ficaram em pé, enfim. Então, e foi assim meio que um choque, né? Porque apesar da gente já estar vivendo numa idade moderna, né? Já tínhamos passado pelo Renascimento, pelo Barroco e tal. Boa parte da Europa ainda vivia de uma forma medieval, né? E foi um choque ao perceber a modernidade dessas cidades. Pompeia e Herculano se parecem muito mais com cidades contemporâneas do que com cidades da Europa do século XVIII, né? Em Pompeia você tinha sistema de distribuição de água, esgoto, né? Você tinha uma série de coisas, restaurante estilo fast food. Nossa, tô falando que tá dando pau o negócio aqui. Restaurante estilo fast food, uma série de outras coisas assim, né? Era uma cidade muito parecida e estava tudo muito conservado, né? Tudo muito conservado.
E aí, com a retomada dessa cultura clássica, se reaprenderam técnicas de pintura e acabou culminando no neoclassicismo. Beleza? Século XIX. Século XIX. Deixa eu só checar se vocês estão me vendo ainda aqui, porque não está confiável essa internet. Tá de boa aí, né? Tá rolando tranquilo, né? Não está confiável nem a internet, nem meu computador. Então, vamos lá, voltemos então à apresentação aqui. Século XIX. Século XIX, a gente tem grandes descobertas no sentido da pré-história, né? Tem toda aquela história que eu já contei para vocês do Marcelino Saltuola e da filha dela. Cheguei a contar essa história já, não? Para vocês, ou não? Sim? Acho que não, né? Pelas expressões de vocês, talvez eu não tenha contado ainda. Então vamos relembrar de forma rápida, se é que eu contei mesmo. Então é assim, o senhor Marcelino Saltuola, ele era historiador e arqueólogo. E ele foi contratado para estudar alguns sítios arqueológicos na Espanha, ali na região de Altamira. Ele era viúvo, a esposa tinha morrido já, e ele tinha uma filha pequena que ele cuidava, e por ser filha única, numa época em que não era comum se dar oportunidade de estudo às mulheres, etc., ele fazia questão que essa sua única filha tivesse o melhor estudo possível, e sendo ele professor, ele falou, não, eu mesmo vou ensinar minha filha, né? E aí ele fez um acordo com essa menina, ó, com a Patrícia para trabalhar, a gente fala assim, durante tantas horas a gente vai estudar, né? Eu vou dar aulas para você, e aí, a partir desse horário, você está liberada, pode brincar e eu vou trabalhar, né? Aí ela ia brincando aí na região, na cercania da casa deles, lá, etc., né? E ficou assim o combinado. Certo dia, o seu Marcelino encontrou um caderno de desenho da Maria Saltuola com alguns animais desenhados, e ele começou a perceber que esses animais eram animais que já não existiam mais. Ele, sendo arqueólogo, sabia que eram animais que já haviam existido há muito tempo atrás, né? Mas alguns já estavam extintos, né? E ele não tinha ensinado isso ainda para a filha dele. E ele foi perguntar para a menina de onde ela tirou esses animais que ela estava desenhando. Aí ela falou que ela descobriu uma caverna, e nessa caverna tinham vários desenhos feitos, e ela começou a copiar os desenhos que estavam nas paredes da caverna, né? E foi assim que ele descobriu essa caverna de 14 mil anos, com uma série de desenhos de animais perfeitos, né? Enfim. Eu não contei essa história, estarei contando agora. Vamos voltar para aquele slide lá. Bom, além dessa grande descoberta aí da pré-história, a gente estava numa época em que estava na moda exposições internacionais, né? Tanto que a arte japonesa, a arte do Oriente, mesmo até do Oriente Médio, nessa moda toda, acabou entrando em moda, né? Mas a gente tem muito forte a questão do japonismo, que eu já apresentei para vocês, né? Na mesma época, as descobertas arqueológicas decifraram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, aí já falando de Oriente Médio, né? Então a gente começou a conhecer outras civilizações que a gente não conhecia, né? Os sumérios, os babilônicos, os assírios e tal, né? E um pouco de cada coisa. Tirando a questão da pré-história, que pré-história, apesar de ser uma descoberta sensacional, fantástica, não era considerada arte, né? Porque o que era considerado arte na época, século XVIII, século XIX? As belas artes, né? Você vai pensar que o homem das cavernas era artista? Né? Isso era inconcebível na cabeça do homem na época, né? Porque a arte, a verdadeira, era a arte acadêmica, né? Enfim, então, apesar de ser uma descoberta genial, ainda passou um bom tempo abandonada essa descoberta, né? Mas, paralelo a isso, a gente tem o japonismo como moda, a gente tem essas novas descobertas que começaram a trazer essa moda do Oriente também, enfim, e a gente vê um pouco da influência disso tudo no romantismo. Você vê que o romantismo ele sempre faz alguma referência ao Oriente, quando quer buscar a questão do
do exótico, né? O próprio impressionismo e um movimento que a gente ainda não viu, que é o Art Nouveau, que na verdade não é um movimento artístico, mas sim uma espécie de, entre aspas, moda ou design, alguma coisa assim, que influenciou vários campos, desde pintura, arquitetura, enfim, construção de objetos. O Art Nouveau que a gente ainda vai estudar faz parte desse período de virada do século XIX para o século XX. É uma quantidade tão grande de novas descobertas, né, que o homem vai se sentindo cada vez mais empoderado, né? Ele vai, eu estou conseguindo, nos dias de hoje, reescrever a minha própria história. Que é poder maior que esse, né? Enfim, e soma-se a isso o poder econômico, né, no período aí de ascensão da industrialização, né, que provocou a chamada Belle Époque, né? Então era um momento do homem estar reescrevendo a sua história e de ter a sua condição, claro que de uma maneira genérica, porque para uns melhorou, para outros piorou, mas ter as suas condições de vida um pouco melhores, né? Então o homem estava se sentindo a última bolachinha do pacote. Por isso que eu falei para vocês, numa das aulas anteriores, quando me referi a expressionismo, que a gente ainda vai ver, a questão de quanto maior a altura, maior a queda, né? Então, o homem estava se sentindo. Depois chegou o período da guerra e que esfregou na cara da humanidade que a humanidade não era tão boazinha assim, né? E aí o homem se torna pessimista, cínico, etc. E surge uma nova filosofia, que é o tal do expressionismo. Mas, enfim, não chegamos lá ainda. Então, aqui eu estou falando do momento do auge, né? Então, o homem está se sentindo poderoso, né? Enfim, a questão do japonismo, a questão das artes do Oriente, que começaram a surgir nas exposições internacionais e tal. Século XX. No século XX, a gente vê, então, graças a esse desenvolvimento grande da arqueologia no século XIX, a arqueologia se torna moda. E os países, pelo menos os países industrializados, estão com grana. E tendo grana, havia financiamento através de universidades, através de museus, através de fundações, para essas expedições arqueológicas. Não é à toa que o filme do Indiana Jones os filmes do Indiana Jones se passam nessa primeira metade do século XX, né? A gente tem aí o Caçadores da Arca Perdida antes da Segunda Guerra Mundial, né? Anos 30, por aí. Enfim, na ascensão do nazismo, né? Porque estava na moda na época, né? Esse é o período de efervescência da arqueologia, né? Para você ter uma ideia, em 1922 se descobre a tumba de Tutankhamon. Tutankhamon, dentro da história do Egito, não era lá assim um faraó muito importante historicamente falando. Mas qual a importância da descoberta da tumba do Tutankhamon? Primeiro que é uma tumba que não tinha sido descoberta, se tinha notícias, mas não se sabia onde estava. Foi encontrada lá no Vale dos Reis, né? Escondida, e pelo fato de estar escondida, ela estava fechada, intacta, preservadíssima. Ninguém tinha saqueado ainda. Encontraram uma infinidade enorme de objetos lá dentro, alguns objetos riquíssimos, né? E a expedição foi comandada por um inglês chamado Howard Carter. Né? Essa expedição ela tem algumas características curiosas que eu vou falar daqui a pouco. Só para terminar o slide aqui, nessa mesma época, por volta dos anos 20 e tal, também foi descoberta, foi decifrada a escrita egípcia por Champollion num objeto arqueológico chamado Pedra de Roseta, que nada mais é do que uma pedra com texto escrito. A diferença é que o texto escrito estava escrito em hieróglifos e estava escrito, se não me engano, em sânscrito e em grego. E aí, por associação de palavras, como era o mesmo texto traduzido nas três linguagens, se descobriu totalmente aí a escrita egípcia
nessa época. Então se pôde descobrir muita coisa sobre o Egito Antigo graças a essas duas grandes descobertas, a tumba de Tutancâmon e a pedra de Roseta. Né? Como eu ia falando, a tumba de Tutancâmon estava preservada, não tinha sido saqueada. Olha essa máscara mortuária aqui. Essa máscara mortuária é tamanho do rosto real da pessoa. Né? Então, você tem uma ideia do tamanho. Cobre até parte do peito assim, da múmia. Né? Isso aqui estava cobrindo a parte de cima da múmia. E aquilo que eu já falei para vocês é um duplo. Né? Então, há necessidade de se fazer uma cópia fiel da pessoa para que seja a nova moradia da alma. Né? E aí, eles fizeram de tal maneira que corpo e alma estivessem no mesmo lugar. Então, vou cobrir a múmia com essa máscara mortuária com a forma exata do rosto de Tutancâmon. Não se conhece muita coisa dele, só se sabe que ele morreu cedo e foi assassinado. Né? Morreu assassinado, não foi morte natural, né? Tomou uma pancada na cabeça e morreu, enfim. E morreu jovem, devia ter os seus 17 anos. Né? Mas aí eu estava falando dos objetos preservados. Essa máscara, ela é toda de ouro maciço. Ouro maciço, amiguinho. Ouro maciço. 50 quilos de ouro. Imagina você com uma barrinha de 1 quilo de ouro. Você já ia ficar muito feliz. Né? Você imagina você com um objeto desse, com o valor histórico que tem, totalmente feito de ouro, incrustado de pedra lazuli, que também já é rara e também tem o seu valor, e é 50 quilos de ouro. Imagina o valor disso, né? Então, realmente não tinha sido saqueado esse túmulo. A gente encontrava, então, as pinturas nas paredes, contando a história, né? E as estátuas. E é engraçado a gente ver a diferença entre as estátuas, como elas são reais e como o desenho ele é mais tosco. Né? Enfim. A tal da pedra de Roseta que eu falei, né? Então você tem o mesmo texto escrito em 3 linguagens diferentes. Uma delas a linguagem hieroglífica, e aí, graças a isso, se decifrou toda a linguagem egípcia. Né? Ainda seguindo no século XX, Leonard Woolley foi um outro arqueólogo famoso. Dizem que o Indiana Jones foi inspirado no Leonard Woolley, né? Ele tinha uma personalidade semelhante com a dele, né? E o Leonard Woolley, ele encabeçou essa expedição até a região da Mesopotâmia, ali no Oriente Médio, né? O atual Iraque, onde ele descobriu as tumbas reais de Ur, totalmente preservada, também não tinha sido saqueada. Né? Ur é a cidade que é dita, citada na Bíblia como lar de Abraão. Né? E aí ele descobriu essas escavações do chamado Covil da Morte. Por que Covil da Morte? Porque além dos objetos que estavam ali preservados, o imperador pediu para que a sua guarda pessoal e seus empregados próximos fossem enterrados junto com ele, no dia em que ele morresse. Ou seja, você podia estar bem de saúde. Se você fosse o guarda real e o rei morresse, você ia ser enterrado lá dentro. E por isso que ele passou a ser conhecido como Covil da Morte. Olha lá. Esse é Leonard Woolley aqui, ó. Esse tá de bermudinha aqui, sapato. É o Leonard Woolley, né? As ruínas da Mesopotâmia estão um pouco mais destruídas, porque o zigurate, que seria o equivalente às pirâmides, né? O zigurate, ele é feito de pedras de barro, né? Não são pedras mesmo, como as pirâmides, né? Enfim, então por isso que a descoberta do Covil da Morte, que estava enterrado, foi muito mais interessante do que a descoberta de algumas construções que ainda estavam em terra. Né? Isso foi nos anos 20, nos anos 30. E aí eu falei de uma coisa curiosa sobre a expedição do Tutancâmon, que
que se criou uma espécie de mito depois, porque muitas pessoas que participaram dessa expedição foram morrendo de causas inexplicáveis. Um ficava doente, o outro sofreu um acidente terrível, uma série de coincidências que acabaram criando uma espécie de maldição de Tutancâmon, né? Que meio que virou um mito de quem participou dessa expedição acabar morrendo de maneira trágica. Bom, dizem que os que caíram doentes talvez fosse algum tipo de vírus que estivesse ali no ambiente fechado e que se tornou ativo, vírus ou bactéria, sei lá, que se tornou ativo no momento em que eles abriram a tumba, né? E aí acabou infectando, né? Mas enfim, não dá para se saber exatamente o que houve. O curioso é que tem essa história em cima desse evento arqueológico, né? Bom, mas eu estava falando do Ulen, né? Aqui, ó, a região de Ur, onde fica bem pertinho do Golfo Pérsico, né? Ali no Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates, né? Nas margens do Eufrates. Né? E olha, objetos de ouro, porque os povos da Mesopotâmia eles eram especialistas no manejo de metais, né? Como eles não tinham muita madeira disponível, como eles não tinham muita pedra disponível, eles se especializaram no uso dos metais, né? Então a gente tem que encontrar muitas joias, muitos objetos de metal, como esse touro aqui que a gente está vendo é uma harpa, né? Que não dá para ver de lado, né? Mas é um instrumento musical, né? Ó, que a gente vê aqui nesse desenhinho, né? Ó, tá vendo a cabeça do touro aqui? Ó, a cabeça do touro ali, né? Uma espécie de harpa, né? Desenhos nas paredes que a gente vê deformados, né? Não tem preocupação com proporção como os egípcios, né? Enfim, mas ainda a gente vê um prenúncio aí da frontalidade na arte feita na Mesopotâmia. Aqui, exemplo da escrita cuneiforme, não existia papel, tá? Os egípcios usavam o papiro, que era fibras dessa planta chamada papiro, que tinha sido tecida sob a forma de uma espécie de pano, né? E aí esse paninho era usado para se escrever, etc. O papel, que a gente conhece, papel, foi criado lá na China, né? Então, esses povos não tinham contato com os chineses, então eles não tinham conhecimento do papel. Então, tudo que precisava ser escrito na Mesopotâmia era escrito em barro. Era escrito em placas de barro como essa, né? Através da chamada escrita cuneiforme. Cuneiforme vem de forma de cunha. O que é forma de cunha? Forma de cunha é você faz a escavação ela é feita de uma forma arredondada, né? E fica uma espécie de profundidade, como se fosse uma concha, né? Se a gente pudesse preencher, né? Então esse é o formato de cunha que a gente fala. Daí vem o nome de escrita cuneiforme, né? Nos anos 40, uma outra expedição descobre na França, em Lascaux, uma outra caverna também repleta de desenhos, fora as exposições internacionais que ainda continuavam acontecendo, e a gente vê um interesse que antes estava mais voltado para o Oriente, começar a se interessar pela África, por exemplo, né? Então a gente vê em 1907 a reconstrução dessa mesquita indigene na África, em 1907, né? E essa redescoberta da arte antiga em Lascaux finalmente coloca a arte pré-histórica no status de arte. Ela passa a ser estudada de uma forma mais séria e sendo considerada como arte, porque a gente pensa bem, anos 40, a gente já estava em plena efervescência das vanguardas na Europa, né? Então, algumas dessas vanguardas, inclusive, se inspirando nessa chamada arte primitiva,
né? Seja a arte vinda da África, seja a arte antiga redescoberta, né? Vamos ver se em imagens. Então, ó, trecho da equipe ali no cantinho que descobriu essa caverna na França. Essa caverna atualmente virou um museu. Aqui eles fizeram um pórtico de entrada, né? E aí você tem cada uma dessas áreas coloridas é um salão, é uma área dentro da caverna onde você encontra desenhos diferentes, né? Tem essa aqui verdinha mais distante e tal. Então, é um lugar que está aberto para visitação nos dias de hoje. E ela é mais antiga, inclusive, que a da Espanha. Da Espanha é 14 mil anos, Lascaux 18 mil anos. E, curiosamente, eles descobriram que, além dos animais serem desenhados com perfeição, eles estavam sendo desenhados sobrepostos, um sobre o outro. O que é isso? É questão de profundidade? Não. É porque cada desenho foi feito em uma época diferente, por pessoas diferentes. E tinha um objetivo diferente. Você plasmar a imagem do animal na parede é como se você já tivesse metade do contato com esse animal, né? É como se você já pudesse tocar nesse animal. Pensa que na pré-história uma das coisas mais difíceis era a caça, né? A gente não é predador natural. A gente tem que criar armas e estratégias para conseguir caçar o animal. Muito da nossa técnica de caça a gente aprendeu observando os lobos, né? Ô, inferno. Não era para eu sair. A tal da mesquita de higiene que eu falei, né? Curiosamente, ela foi toda construída em adobe. É o maior edifício adobe do mundo. O que é o adobe? É o barro misturado com palha, com algumas fibras, que você vai batendo, você vai socando esse barro, né? E ele se torna uma parede muito forte, muito rígida, né? Uma evolução dessa técnica do adobe a gente vê nas construções coloniais. As construções coloniais, as paredes não são feitas de tijolos. As paredes são feitas com a técnica conhecida como... Agora me fugiu o nome. Se não me engano, é algo como barro de pilão ou alguma coisa assim. Você coloca a argila e você vai socando com o pilão dentro de um espaço montado de madeira para conter a parede, e aí essa madeira vai moldando a parede. Depois você tira as madeiras, deixa aquela parede secar e ela fica uma parede muito forte, muito resistente, né? Claro que é resistente, assim, depende do que ela for sujeita, né? Por exemplo, a gente tem uma cidadezinha que fica no litoral norte de São Paulo, que se chama eu ia falar São João Batista do Glória. São João Batista do Glória é Minas Gerais. São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga, que fica quem pega a rodovia Oswaldo Cruz, fica no trecho entre Taubaté e Ubatuba, né? E essa cidade ela é conhecida por ela ter construções históricas do período colonial, além de ter uma tradição toda voltada ao carnaval de rua, né? E aí eu lembro que teve questão de uns 5 ou 6 anos atrás, um mês de dezembro que foi muito chuvoso mesmo. E aí o riozinho Paraitinga, ele subiu demais e invadiu a cidade. E aí as águas em contato com essas paredes de barro foram destruindo as casas, né? Me choca até hoje lembrar da cena, tem imagens disso, né? Mostrou na TV, inclusive, né? De você ver a torre da igreja desabando no meio da água. Foi uma verdadeira loucura, né? Então, é bastante resistente, mas, por exemplo, não é resistente à água, né? Enfim. Então, esse é o maior edifício em adobe no mundo, e essa técnica do adobe a gente resgatou na arquitetura colonial. Beleza? Bom, como eu falei, então, estava na moda a arte africana, né? Graças às exposições internacionais. E dá uma olhada nessa escultura do Congo, por exemplo, como parece com arte moderna, gente. Não parece demais com arte moderna?
Se eu não falasse que é uma escultura tradicional da cultura do Congo, né, e falasse que, sei lá, é uma escultura, por exemplo, de Modigliani, ou do Brecheret, ou do Brancusi, sei lá, qualquer nome de escultor moderno, as pessoas iam aceitar de boa, porque parecem muitas, essa coisa da geometrização, da eliminação dos detalhes, etc., lembra muito a linguagem da arte moderna. A arte moderna, uma das maneiras de fugir da arte acadêmica foi abandonar o realismo e partir para a abstração, né? E aí a gente vê, e a abstração tem esses estágios diferentes de abstração, né? Tanto que lá no 9º ano a gente estuda, através do diagrama do Scott McCloud, as 3 formas de se representar uma ideia, que é o realismo, a abstração e a abstração simbólica. A abstração simbólica ela é tão abstrata quanto a própria abstração, só que a gente consegue identificar alguns elementos. Por exemplo, essa escultura do Congo, por mais estilizada que ela seja, a gente consegue enxergar que é uma figura humana, né? E isso encantou demais os artistas modernos, né? A hora que eles começaram a ter contato com essa arte, eles falaram, nossa, é isso que eu precisava, é isso que eu queria, né? Essa questão do geometrismo na cultura africana, principalmente na questão das máscaras, tem a ver com você criar um rosto que não seja um retrato de uma pessoa, mas que seja um símbolo. Daí vem a coisa da abstração simbólica. Que seja um símbolo que represente mais do que uma pessoa. Pode ser as mulheres de uma tribo, pode ser as mães, pode ser as crianças, pode ser os caçadores, enfim, é um grupo de pessoas que é representado através de um rosto geometrizado assim. Muitas das representações dos deuses também dele não tem essa aparência real, né? Porque não pode parecer com figura humana, né? Tem que ser algo sobrenatural, algo além da natureza, né? Então, para não se tornar um rosto natural, eu trabalho esse rosto e essa ornamentação de uma forma geométrica. Então, de repente, é uma representação de um deus ou de alguma coisa assim, eu também trabalho essa geometrização, né? E aí essa simplificação, essa geometrização, essa estilização que a gente vê muito forte na arte africana, na dita, entre aspas, arte primitiva, passa a ser abraçado pelos modernistas. De boa, galerinha? Agora dá pra gente entrar em arte moderna. Por quê? A gente já viu o trajeto todo da arte acadêmica, como foram surgindo pequenos elementozinhos de modernidade, foram surgindo, né? A questão de você ter movimentos simultâneos, a questão de você ter mudança no estilo da pincelada, a temática se voltar um pouco mais para o social e não ser uma coisa tão frívola, tão, enfim, né? A busca de representar coisas que façam sentido para a gente. Então, em vez de eu buscar me inspirar numa história antiga ou numa mitologia, eu vou retratar um momento presente, né? A sociedade contemporânea, enfim, né? Claro que às vezes de forma romanceada, bonitinha, mas ainda assim são pequenas gotas de modernidade que vão surgindo. Aí vem a câmera fotográfica e os caras inventam uma máquina que é capaz de imitar a realidade. Aí o artista se vê obrigado a buscar outros caminhos. Ele descobre um pouco da estilização dentro da civilização japonesa, chinesa, lá do Oriente, etc., né? Os povos do Oriente em geral, mas principalmente Japão e China, né? O uso das cores complementares é um elemento novo que não era utilizado durante toda a arte acadêmica. Então, é uma somatória de várias coisinhas que vão acabar desencadeando, desembocando na arte moderna. O elemento que faltava era justamente essa apreciação do antigo como arte, né? Primeiro, você entender
entender o antigo como arte, né? E você se inspirar nessa forma de se trabalhar, que já não era comum para a humanidade, que passou 400 anos imitando a realidade, né? Lógico que todo mundo se encantou com aquela geometrização. Mas isso já existia, né? Já existia, mas já tinha sido abandonado há muito tempo, né? Então, quando você consegue combinar essas coisas, o conhecimento acadêmico com essas inovações resgatadas do passado também, você cria uma arte totalmente nova, né? E é daí que surge essa coisa das técnicas dentro da modernidade. O último elemento que falta é justamente a filosofia do expressionismo. Você ter o expressionismo enquanto filosofia do início do século XX, causada por esse pessimismo da humanidade para consigo mesmo, por um sentimento de individualismo por algumas pessoas e tal. Isso tudo acaba criando um clima que, combinado com essa geometrização, cria uma arte totalmente nova e é chamada de arte moderna. Na essência, toda arte moderna é expressionista. Na essência, toda a arte moderna é expressionista. Você tem expressionismo como movimento? Sim. Você tem outros movimentos além do expressionismo? Cubismo, surrealismo, dadaísmo? Tem. Mas o expressionismo, ele é que comanda toda a arte moderna. Beleza, galera? Chega por hoje, falei demais. Grande beijo a vocês.